Olá, bom dia pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rio Fagundes. Hoje é dia 16 de dezembro de 2019, segunda-feira, está começando uma ótima semana para vocês. Na descrição do vídeo está o link da matéria. Além do link da matéria, você também vai encontrar, você também vai encontrar aí uma forma de contribuir o canal. Aqueles que gostam do canal, curtem o nosso canal, quer dar uma força pra gente? Ajudem que a gente agradece muito, né? Pessoal, é o seguinte, quem acompanha aí o programa do Roberto Justus, viu ele fazendo uma crítica ao presidente Bolsonaro. No entanto, eu achei a crítica dele muito construtiva, uma crítica bem posicionada, né? E eu acho que assim, eu concordo com a crítica que ele fez, enfim, né? Então vamos à matéria, vamos ver o que Roberto Justus falou na Band. Qual foi a sua crítica, né? Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperta as notificações. Olha só, vamos lá. Roberto Justus critica Bolsonaro, mas esclarece: temos um presidente honesto. Vamos lá? Olha só. Esta semana, o apresentador de TV e empresário Roberto Justus, em entrevista ao programa aqui na Band, fez uma avaliação sobre o presidente da República. Sobre Bolsonaro, Justus declarou: em alguns aspectos, peca pelas coisas que se coloca. O despreparo, vamos lá, peca pelas coisas que se coloca. O despreparo, o presidente tinha que ser o presidente de todos os brasileiros. Ele foi eleito para presidir para todos. Algumas atitudes não são corretas, mas temos um presidente sem nenhum escândalo de corrupção, e isso já é uma maravilha. Temos um presidente honesto, né? Deixa eu ver aqui. Uma maravilha, muito bem. Aí no final aqui da matéria, tem que pular a propaganda chata, né? Tem aqui: em 2018, Justus chegou a cogitar a possibilidade de se candidatar à presidência do país, porém acabou desistindo. Veja só, alguns pontos eu concordo com ele, eu concordo realmente que em algumas coisas o Bolsonaro às vezes vacila, né? E às vezes eu não sei se ele vacila ou se é estratégia, né, também para chamar a atenção da mídia, né, que só vive procurando alguma coisa e solta umas migalhinhas lá que é para a mídia tirar a atenção. Até porque a gente já chegou a trazer matérias aqui mostrando justamente esse ponto, né? Em alguns aspectos, Bolsonaro às vezes jogava, até puxava para si mesmo a atenção da mídia com alguma fala que a mídia ia fazer aquele furdunço, e em seguida nós víamos uma obra que o presidente fazia a favor do Brasil, que a mídia não estava prestando atenção e não deu tempo de fazer críticas, quando viu já estava pronto lá, né? Enfim, concordo com ele em alguns aspectos. Bolsonaro, ele erra aqui, ele erra lá, é normal. E aí é que está a questão, né? Eu acho que o fato do presidente errar mostra que ele é humano, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, você nunca vai ter um presidente 100% perfeito. Ele fala assim, aqui sobre a questão do despreparo. Nesse ponto aqui, é um meio termo, é um concordo e desconcordo. Por que concordo e desconcordo? Vejam só, o presidente da República, essa é a minha opinião, ele não precisa entender de tudo. Ele precisa ter pessoas que entendam de tudo, de cada área. Como ele fez agora, por exemplo. Nós temos um ministro da Economia que é formado em Economia, tem gestão em Economia. Nós temos um ministro da Justiça que é formado dentro do mérito da Justiça e entende da área de Justiça. Nós temos, aquele da Ciência e Tecnologia, que é astronauta da NASA. Quer dizer, o cara, né? Enfim, dentro da área que está sendo colocado. E por aí, da educação, a mesma coisa. Você vai para os ministros da infraestrutura, a mesma coisa. Então, assim, o presidente não precisa entender de economia. Na verdade, se o presidente entendesse de economia, de infraestrutura, de educação e coisa e tal e coisa, não precisaríamos de ministros. Bastaria o presidente governar sozinho. Para que ministro se o presidente entende de tudo? E eu acho até interessante que o próprio Bolsonaro, ele fez uma piada com ele mesmo. Ele disse: olha, o meu governo está dando certo. Eu acho que é porque eu não entendo de nada. Acho que deve ser por isso que o governo está dando certo. E ele está dando certo, né? A gente vê o aumento, por exemplo, da economia no PIB. Fazia tempo que o Brasil não tinha aumento do PIB. 3 vezes consecutivas, que acho que é medida de 3 em 3 meses.
E as 3 últimas medidas mostram o aumento do PIB. Aí o cara vai dizer para mim que isso não é bom para a economia? É bom para a economia. Né? Tivemos aumento na exportação. E aí eu achei interessante que é justamente aí que o Lula, né, foi muito de má fé, né, falando sobre a questão do aumento da carne, criticando. Aí no meu tempo se comia, o pobre comia picanha. Gente, eu quase caí da cadeira de rir. Eu nunca vi pobre no governo Lula comer picanha, mas segundo ele, no governo dele comia, né? Bom, os pobres lá, os pobres que andavam com ele, né? Só se for, né? Eu trouxe até uma matéria aqui mostrando a fortuna que ele pagava em picanha, mas enfim, deixa pra lá. E isso num quilo só, né? Mas vamos deixar pra lá. E aí, beleza. Agora, é preciso entender por conta do aumento da carne. O aumento da carne não é por conta do presidente Bolsonaro. Eles colocam lá como se fosse o presidente chegasse lá e aumentasse o preço da carne, né? Nós temos, por exemplo, no governo Dilma, um aumento substancial do feijão, de R$ 4,00 para R$ 15,00. E você viu algum petista criticando? Não viu, mas tudo bem, né? Pimenta nos olhos dos outros, Paulo Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E aí, vejam só, criticaram, blá. Agora, é preciso entender o porquê que a carne aumentou. Por que a carne aumentou? Se vocês prestarem atenção, o produtor rural estava despreparado. O governo PT limitou o agricultor, o produtor de carne bovina, de carne suína, limitou o cara ao máximo, um monte de regras, um monte de inspeção, fecharam frigorífico a rodo aí no Brasil. E detalhe, enquanto se fechava esses frigoríficos pequenos, o da JBS, que tinha o negócio com o governo, junto com a Friboi, ó, só cresceu. Já prestaram atenção nisso? Mas deixa pra lá também, né? E aí o que eu achei interessante foi o seguinte. Quando nós tivemos no governo Lula também aquele problema da carne lá, né? O preço da carne foi lá em cima também, ninguém falou nada. Depois nós tivemos a questão da carne fraca, você comprando carne no governo PT com papelão ou restos dentro, né? Até ossos moídos. Mas ninguém fala disso, só fala do aumento da carne do Bolsonaro. E foi o Bolsonaro que aumentou. Agora vamos entender o porquê que houve o aumento dessa carne, né? Primeiro, o Brasil fechou um contrato com a China para exportar carne e muita carne para a China. O único problema dessa história toda é que teve muita demanda e pouca oferta. Você que é produtor sabe disso. Você tinha aí um rebanho que você estava o quê? Matando. Vamos supor assim, por exemplo, você matava uns 20 boi por, sei lá o quê, por mês, por semana? Vamos colocar assim por semana. Matava uns 20 boi aí por semana. Com esse aumento da exportação, e a China está comprando muita carne, porque lá o negócio está feio, estão sem carne, o que aconteceu? Você passou a matar o dobro. O problema é que o cara não tem estrutura para atender o Brasil e atender fora ao mesmo tempo. E aí o preço da carne aumentou. Para conter a demanda, se não falta aqui, falta lá. Então vejam, o que levou o aumento da carne foi justamente a demanda por compra da carne. Isso gera emprego, isso gera economia. Até esse setor se adequar para que a carne volte a baixar, a gente vai pagar a carne mais cara. Agora, a gente não está pagando a carne mais cara porque o governo aumentou a carne. Não, gente, porque está havendo muita demanda e pouca oferta. E aonde há muita demanda e pouca oferta, em qualquer lugar do mundo se aumenta o preço do produto, até para se ter um controle, para que não se perca o controle. Mas vamos deixar isso para lá, porque é culpa de Bolsonaro, você está vendendo muito, meu querido. É culpa dele, né? Infelizmente é culpa do Bolsonaro isso. No tempo que vocês comiam carne com papelão, era uma maravilha de graça que o governo PT dava. Mas vamos deixar para lá isso aí, né? E aí tem lá algumas coisas que realmente, né, são complicadas, né? Mas colocam na conta do Bolsonaro aqui e acolá. Mas enfim, vamos voltar ao que interessa, né? E aí fazem críticos do despreparo. A questão do despreparo do Bolsonaro, ele tem justamente pessoas para fazer isso. Para trabalhar, tem ministro da Economia, tem o ministro da Educação, cada um faz o seu trabalho. E é isso que eu acho interessante, né? Mas o Justus faz a crítica dele, né? Mas a crítica dele é uma crítica construtiva, não é uma crítica negativa, né? E ele termina dizendo, né, nós temos um presidente honesto, e isso já é maravilhoso. Pelo menos a gente sabe, se o presidente errar, ele está errando, mas pelo menos ele está tentando fazer o que é certo. Por outro lado, nós temos um Congresso
que esses dias acabou até de engessar um pouquinho, né, as ações do presidente. Não sei se vocês viram. Eles estão querendo implementar o parlamentarismo branco de qualquer jeito. Tá vindo aí disfarçadamente. Engessa o presidente daqui, limita. O presidente parece que não pode mais mandar uma certa quantia de dinheiro mais para os municípios como antigamente, né? O presidente podia fazer lá e mandar, né? Eu esqueci o nome que dá, mas enfim. Agora eles engessaram. A parte que eu acho interessante é o seguinte: é que eles estão tirando o poder do presidente de enviar recursos para os municípios, mas não estão tirando os recursos de dentro do Congresso. Tá prestando atenção? Eles podem aumentar o fundo partidário, mas o presidente não pode mandar recursos para os estados e municípios, porque agora está limitado. Mas eles podem aumentar o fundo partidário lá, o fundo eleitoral. O presidente não pode mais editar certas medidas provisórias que mexam com questão de recursos também, dinheiro, porque o Congresso vetou limitou isso também, e aí, mas eles podem pegar e criar manobras aonde nós pagamos com o nosso dinheiro. Quer dizer, o que eles querem é tirar o presidente da jogada, porque eles estão vendo que o presidente Bolsonaro, mesmo não sabendo fazer nada, como segundo eles dizem, procura fazer alguma coisa pelo povo. E aí que está o grande problema. Fazer pelo povo é tirar o dinheiro que está indo para o Congresso e mandar para o povo. Ou devolver para o povo. E aí é onde está o problema deles. E aí eles estão limitando o presidente devagar. Infelizmente, parte dos erros do presidente não é culpa do presidente. São ações do Congresso que muitas vezes o Congresso não deixa você saber. Lembra da propaganda do pacote anticrime? Se aquele pacote anticrime não tivesse feito aquela propaganda, se a gente não tivesse soltado no YouTube, você ia acreditar hoje que a proposta que foi aprovada era a proposta do Sérgio Moro. E não é. A proposta que foi aprovada agora foi depenada. A proposta do Sérgio Moro está muito aquém da proposta que foi aprovada agora. Eles queriam fazer com a proposta do Sérgio Moro o que fizeram com a proposta do Paulo Guedes. O Maia saiu como o pai da reforma da Previdência. Os caras depenaram, gente, a reforma da Previdência. Mas, enfim, toca o barco para frente, né? Então, infelizmente, existem alguns pontos para serem acertados? Existem. Até porque é preciso entender que o Brasil foi pego numa situação, meu amigo, quebrada. Lula pagou a dívida externa. Lembram? 180 bilhões, ainda fez... sobrou aí, ainda sobrou 20 bilhões, alguma besteirinha. Mas fez uma dívida interna de 3 trilhões de reais. Esse é o presentinho que o Lula deixou pra gente. Eles falam da dívida externa, mas não contam a dívida interna. O que adianta você pagar 180 bilhões lá fora e criar uma dívida de trilhões dentro do país? Continuamos devendo muito e muito. E o pior de tudo, aqui dentro do Brasil mesmo. Olha o presentinho que nós ganhamos do PT. Cuba vai dar um calote, já deu um calote de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é o presentinho. Fora os 5 bilhões que nós mandamos para lá e fora as 60 mil sacas de feijão quando o Brasil estava numa crise. Mas tem gente dizendo aí que Bolsonaro não está fazendo nada, que o melhor governo foi o governo do PT. Eu vejo o pessoal colocando aí nos comentários, principalmente aquele negócio dos caminhoneiros lá, né? Que para você ver como o negócio é tão interessante, até os próprios caminhoneiros estão rachados, porque já viram que o PT se infiltrou dentro do movimento. E só tá indo aqueles que são comprados, né? Como sempre, no meio sempre tem aquela turma que se deixa levar. E tem muita gente, porque o Bolsonaro não tá fazendo nada. Não, governo bom foi o governo do PT. Alguém falou até a questão aí foi o governo do PT que deixou as estradas esburacadas. O governo Bolsonaro pegou uma obra, pegou uma obra esses dias de 40 anos, passou 16 anos pelo PT, o PT nunca se preocupou em consertar a obra. Bolsonaro pegou e finalizou agora, em menos de 12 meses. Os caminhoneiros têm pista nova. Existem outras e outras rodovias sendo asfaltadas e concluídas. Mas o Bolsonaro não está fazendo nada pelos caminhoneiros. Porque o diesel não sei o quê. Dá uma olhadinha. Eu queria ver esses camaradas criticando quando Dilma ganhou as eleições em 2014, que 2 semanas depois o gás de cozinha, a gasolina, começou a aumentar. E foi de R$40 para R$80 em menos de um mês. Mas eu não vi ninguém criticando Dona Dilma Rousseff por isso. Agora, o Bolsonaro pega o país quebrado, com a economia quebrada,
Uma política de governo toda emaranhada, porque isso não se pode mudar de um dia para a noite. Isso existem acordos, contratos, isso existem inúmeras ações em que o presidente, o ministro da Economia precisa pensar direitinho para como vai fazer a nova estratégia. Não é só chegar e vamos baixar o preço, porque isso envolve uma multidão de empresas, uma multidão de negócios, de contratos firmados com o governo, com estados, com municípios. Sem contar que cada estado, né, ele tem o seu ICMS, é ICMF que chama lá, ICMS, sei lá, né, o seu imposto pela cobrança da gasolina, também tem isso. Às vezes o cara quer culpar o Bolsonaro por conta do aumento da gasolina no estado dele, mas não sabe que o aumento da gasolina é porque estão cobrando, o estado impôs o imposto, colocou o imposto um pouquinho alto. Aí vão culpar o Bolsonaro, quando na verdade a culpa é do governador do seu estado. Tem isso daqui também. Mas tem gente que vai na ladainha dos petistas, não procuram entender como funciona o mecanismo, né, da economia brasileira e se deixa levar. Então, voltando aqui para o que o Justus falou, né, realmente o Brasil ainda precisa muito para ser mudado. O Bolsonaro está aí aprendendo devagarinho como se governa e tem feito, para mim, tem feito um bom trabalho. Só para deixar claro, aqueles que reclamam de gasolina alta, na minha cidade aqui, pelo menos no meu estado, já baixou. Não sei no de vocês, mas no meu eu posso dizer que já baixou. Esses dias eu abasteci com a minha sobrinha e gasolina está abaixo do que estava antes. Então não posso criticar o governo Bolsonaro por isso. Aqui o diesel já baixou, teve um aumento de novo, mas foi por conta das refinarias, não por conta do presidente. Enfim, sem contar que existe um cartel, uma máfia, né, dos postos de gasolina que ficam aí em cima também. Então é preciso avaliar tudo direitinho antes de fazer certas críticas. O governo precisa mudar algumas coisas? Precisa. Mas, pelo menos esse governo está fazendo alguma coisa pelo povo e não contra o povo. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.